Aconteceu na Câmara dos Deputados a primeira reunião entre os poderes legislativo e executivo do grupo de trabalho para debater a reforma administrativa. E para falar sobre a expectativa para o funcionamento, a gente recebe no Jornal da Manhã o deputado federal do Podemos do Paraná, Luiz Carlos Rauli. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Qual é a expectativa que o senhor tem em torno desse debate, desse grupo de trabalho que tem 45 dias para apresentar sugestões e propostas? Imagino que o eixo aí seja a gente dar um dinamismo para a máquina pública, eficiência, né, para a máquina pública, mas tem também a questão dos servidores, né, deputado? Como é que a gente pode conciliar tudo isso e a expectativa é que gire em torno desse tema ou a gente amplia? Essa é uma das últimas reformas a serem feitas. Ainda falta fazer a reforma do imposto de renda, né? A reforma administrativa e, finalmente, conclui-se a reforma fiscal. Nós já fizemos o Plano Real, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma tributária na parte do consumo, ela está completa, quase completa. E agora a administrativa. A expectativa é de fazer um trabalho, né, em que tem impacto na União, Estados e municípios, no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Os gastos públicos no Brasil são praticamente todos amarrados, né? Eles são vinculados. Por exemplo, qual que é o maior gasto do país, né? Com aposentadorias e pensões de 40 milhões de aposentados e pensionistas, que custa 10% da despesa total dos 3 níveis de governo, R$1 trilhão por ano. O segundo gasto e o terceiro são, o segundo gasto é a educação, que representa 20% do gasto nacional, 6,5% do PIB. O terceiro e o quarto são iguais, que é o gasto de saúde pública e assistência social, com 12% do PIB cada um. O Sistema S, Fundo de Garantia, PIS, PASEP, representa 8% do gasto. O Judiciário, 4,5%. A Segurança Pública, União, Estados, Municípios e Forças Armadas, 3,5%. O Legislativo da União, Estados, Municípios, Ativo e Inativo, 1,2%. Então, o que nós temos pela frente é um imenso desafio de estabelecer a meritocracia, a avaliação de desempenho, né? Fazer limitação, teto de salários, porque o funcionário público, hoje, ele paga 27,5% de imposto de renda e, em média, 14% de previdência. Então, quase 40% do salário dele já fica retido na fonte. Então, temos que olhar de uma perspectiva. Não gastar, não ter salário acima da média, do teto, né? Que hoje tem muitos salários, principalmente no judiciário, né? E alguns que conquistaram pela justiça no Poder Executivo, e até algum pouco no Legislativo. Então, os principais gastos públicos, nós temos que também indicar, que essa é a minha contribuição pessoal, como tornar eficiente o gasto da educação pública, do Sistema Único de Saúde, né? Como prover os recursos necessários para essas duas áreas essenciais. E aí vai ter, né, muito trabalho para revisionar todos os gastos sociais, né, que tem muitas fraudes, né, como agora a fraude do INSS, né, tem muitos problemas para serem resolvidos. Mas, essencialmente, o setor público brasileiro necessita a implantação da avaliação de desempenho e meritocracia. Isso é fundamental. Agora, deputado, muito bom dia para o senhor. Há um consenso entre os membros do grupo, entre os principais pontos e focos dessa reforma administrativa, ou o senhor vê ainda que há divergências e que isso pode acabar atrapalhando, né, o andamento dos trabalhos e a própria aprovação da reforma esse ano? A seleção foi convocada agora, saiu no Diário Oficial a convocação, né, pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, os jogadores, eu conheço, né, a maioria deles, mas agora, sob esse ponto de vista, nós temos que sentar e começar a debater. Então, os jogadores têm que começar a treinar esses 45 dias, fazer toda a fase de treinamento, toda a fase, né, de preparação e estar pronto para entregar ao país um relatório, né, que seja completo nessa linha que eu estou falando. Precisamos também avançar nessa proposta, a revisão do gasto público na área da despesa das renúncias fiscais,
elas somam hoje, as renúncias fiscais, somam 8% do PIB. Né? É o maior gasto que tem. Os gastos com os juros, né? O Brasil é o país que mais paga juros no mundo, primário, do governo federal, estados e municípios, ocupa quase R$1 trilhão. Então, nós vamos avançar além da despesa de pessoal. Essa é a minha contribuição. Do veterano aqui, deputado Raul, economista, tributário, 2 vezes secretário da Fazenda do Paraná, autor do Simples, do Super Simples, do MEI, um dos idealizadores da reforma tributária. Então, eu estou entrando nesse time do GT, agora, essa semana, para poder auxiliar, né, os deputados a ter uma visão mais ampla, né, do que aquela visão estreita de ficar só olhando o campo da despesa dos funcionários públicos. Eles são uma parte da despesa, né? Quando você fala em despesa de pessoal, você tem que focar que o maior número de funcionários está na educação, né? Ela tem milhares, talvez 1 milhão de professores. Hoje temos 43 milhões de alunos em escolas públicas em todo o Brasil. Imagine a quantidade de professores, técnicos, funcionários. Agora, deputado, quando a gente fala de reforma administrativa, necessariamente significa uma redução do Estado, um Estado mais enxuto ou não necessariamente? Então, essa é uma falácia, né? Uma falácia. Porque o Estado, no mundo todo, ele é clássico, né? O que é o Estado clássico? O que a população de cada país deseja do seu Estado? Que ele tenha, primeiro, um sistema de previdência pública que garanta a aposentadoria para todos aqueles que trabalharam e contribuíram. Então, esse né, é um Estado clássico. Segunda despesa, que tem um sistema educacional público, né, claro, e no Brasil, alternativamente, nós temos escolas privadas, mas são poucas, né? Nós temos 43 milhões de alunos em escola pública e 7 milhões em escolas privadas. A saúde pública é clássico nos países, né, de estado de bem-estar social, como Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Canadá, que eles têm um sistema público de saúde e nós temos o maior do mundo. Então, é diferente, né? Como é que você sai de um sistema desse? Não tem alternativa. O Brasil tem que aperfeiçoar o seu sistema único de saúde. Assistência social, como é um Brasil em que os que ganham mais, né, o topo da pirâmide concentra 50% da riqueza do país, é um país que tem milhões de pobres, miseráveis. Então nós temos que ter os programas sociais, sim, né? Ao contrário de que alguns aí que não estudam, não se aprofundam. Como eu sou um homem de Estado, né, me preparei a vida inteira e sou um homem de Estado, que penso o amanhã, o futuro. Então, a questão da segurança pública e defesa nacional, isso é intransferível, né? Uhum. A defesa nacional é necessária, então é um gasto que não tem como escapar. A segurança pública é uma demanda nacional, mais segurança, né? Isso demanda mais policiais, mais treinamento, mais equipamento, né? Mais inteligência. Então, o que eu quero dizer é que o tamanho do Estado é daquele pensamento quando o Estado tinha muitas estatais. Perfeito. Sim, ainda nós temos estatais, temos a Petrobras, mas ela está no mercado, né? Ela é regida pelas leis do mercado. E estatais deficitárias, como o Correio, que é muito mal gerida. Então, isso tem que dar um choque nisso. O governo é negligente com os Correios, né? E algumas outras estatais que não tem gente competente, coloca lá qualquer um e acaba, né, dando esse problema. Okay. Então, nós temos que pensar globalmente. Eu trago luz ao debate para que não ficamos só no quadradinho que alguns acham, né? O Brasil é o país do achismo. Okay. Como eu aprofundo a discussão sempre, quero trazer os conselhos e fazer volto a dizer, para o funcionalismo é meritocracia e avaliação de desempenho. Isso que é o mais importante. Deputado federal do Podemos do Paraná, Luiz Carlos Rauli, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Jornal da Manhã, trazendo alguns detalhes desse grupo de trabalho da reforma administrativa. Um bom dia aí para o senhor. Bom dia.